Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um É Bom Saber. E quem está com a gente aqui hoje é a gerente de pós-graduação da Unifacisa, Samara Queiroz, que vai falar sobre criatividade, né, Samara? Primeiro eu queria começar perguntando para você, como é que a gente define criatividade? Se a gente pudesse dar uma definição para criatividade, como a gente poderia definir? Olha, nós poderíamos nos valer de muitos conceitos, né, comumente acessados na internet, em outros locais, mas eu gosto de definir criatividade como sendo aquela capacidade de você transformar algo, a capacidade que você tem, e é inerente ao ser humano, de que você desenvolva, que você elabore alternativas para aquele que se apresenta. Então, eu gosto de definir a criatividade como essa capacidade. A capacidade de você propor soluções, a capacidade que é unicamente sua, que você consiga propor soluções e, em parceria com a inovação, construir uma nova realidade. Samara, a gente também fala sobre criatividade adormecida, né? A gente ouve falar sobre isso. O que seria uma criatividade adormecida? Olha, como eu te falei, né, que a criatividade é inerente ao ser humano, e o ser humano, em estando num ambiente colaborativo, um ambiente inovador, ele tem a oportunidade de expandir a sua criatividade. E quando a gente pode entender uma criatividade adormecida, quando aquele indivíduo ele está inserido em um local pouco inovativo, um local que não lhe traz desafios, um local onde tudo é muito estático, linear, e que não promove, né, que não traz para o ser humano, seja ele colaborador, seja ele um aluno, não traz a oportunidade, não desperta nesse indivíduo a capacidade de criar. E a gente, quando pensa em criar, né, e nós imaginamos coisas grandiosas, mas não são somente coisas grandiosas. Né? Criar uma alternativa diferente para chegar ao trabalho todo dia. E muitas vezes as pessoas estão tão adormecidas, não só pensando na criatividade, que elas não conseguem construir nada além daquilo que já está posto, que já é um hábito. E essas pessoas, eu costumo entender que essas pessoas deixaram que sua criatividade adormecesse. E para que essa criatividade acorde, seria o movimento inverso. Como ser criativo durante esse período de pandemia, um período tão conturbado, que gerou tantos problemas, né, em vários sentidos, e principalmente mental, para a saúde mental também, né? Como ser criativo num ambiente desse tão complicado? Então, eu costumo conversar com os colegas em vários ambientes e dizer que esse momento, né, pandêmico, esse contexto em que nós estamos inseridos, ele fez com que nós fôssemos assim, não vou chamar obrigados, mas vamos chamar assim de convocados a explorar, a despertar, né, a chamar de volta essa necessidade de criar. Ou seja, é o contrário do adormecimento da criatividade, é o acordar da criatividade. Foi um momento, para muitos, nunca vividos. Nós já enfrentamos maiores, mas não deixamos de enfrentar nesse momento outras dificuldades que exigiu de nós a criatividade para sobreviver, para conviver com as dificuldades e para ultrapassá-las. Eu digo que se nós formos pensar no ambiente organizacional, no mundo corporativo, as que sobreviveram a esse momento sem grandes impactos foram aquelas empresas, aquelas organizações, os grupos que tinham mais potencial criativo para elaborar, minuto a minuto, soluções, estratégias de enfrentamento para esse momento. Então, eu digo que nós fomos convocados a criar nesse momento pandêmico. É possível ser criativo em qualquer contexto? Seja social, econômico, organizacional? Eu entendo que sim. O indivíduo leva para a organização, seja em qualquer segmento onde ela atue, o indivíduo leva com ela o seu potencial criativo. E eu volto a dizer, uma das habilidades mais requeridas, sobretudo nesse momento,
Então, você consegue criar e inovar em diversos ambientes, mas você precisa que a cultura organizacional desse local onde você está inserido, ela esteja preparada, seja uma cultura que favoreça o ambiente inovativo, o ambiente criativo, através de equipes multidisciplinares, através de vamos dizer assim, a dança das cadeiras dentro da organização, ou seja, você não pode ser aquele profissional que você foi contratado e que você perdura ali naquele mesmo local, realizando a mesma atividade durante tanto tempo. Então, por que você não se comunica com seu colega? Por que as equipes não são sempre multidisciplinares na medida do possível? Para que haja intercâmbio de conhecimento, de saberes, de práticas e que a criatividade possa florescer nesse ambiente. Então, eu entendo, sim, que a criatividade ela pode ser fomentada, majorada, maximizada em qualquer ambiente. O indivíduo precisa ser estimulado. Ele precisa ser estimulado. Como eu já disse desde o começo da nossa conversa, a criatividade vem conosco. Aqui você está me estimulando a falar de um tema diverso, muitas vezes da área de atuação. Mas a criatividade está dentro de nós. Nós atuamos, mesmo que não percebamos de forma criativa, praticamente 100% do nosso tempo. Criatividade para arrumar um cenário, criatividade para organizar as palavras, criatividade para você conseguir intermediar um bate-papo. Então, você tem que ser criativo. Criativo em todos os aspectos. Então, eu sou uma das defensoras da criatividade, né? Trabalho com o Dia da Criatividade, que nós já viemos falar sobre isso aqui. Então, eu entendo que sim e defendo as organizações criativas e inovadoras. Vou pedir licença para a gente fazer uma pausa, já já estamos de volta, tá bom? Combinado. Vamos para um breve intervalo, já já estamos de volta.